Ok, voltando para a segunda parte, rapidamente, uma segunda parte do programa Mais Esporte, porque agora temos aqui a presença do Flávio Roberto, campeão catarinense em 88 e hoje coordenador de base das categorias do Avaí. Fiz o convite e imediatamente atendeu. Flávio, obrigado pela tua presença. Obrigado a todos. Uma satisfação muito grande. A satisfação é minha, naturalmente. Estou à disposição de vocês para falar a respeito de qualquer assunto, mas principalmente sobre a base do Avaí Futebol Clube. Tá certo. Ô, Aldorim, algum questionamento? Agradecer a presença. Primeiro é satisfação de rever o Flávio Roberto, né, grande parceiro, grande amigo, sempre que a gente solicitou estar presente no nosso programa também. E a primeira pergunta, Flávio, que o torcedor quer saber, o que é que houve realmente de verdade no caso da demissão do Mesquita? Olha, amigos, é interessante que todos saibam que nós fazemos... Ninguém aliviou, né? Ninguém chegou aqui, vamos te elogiar primeiro, vamos te amaciar. Aliás, tu já chegou aqui, a pergunta já começou. Automaticamente eu já sabia de que nós realmente receberíamos umas perguntas a respeito do professor Mesquita, que é um dos professores que por muitos anos foi treinador nas nossas categorias, mas infelizmente é realmente uma situação que aconteceu, é bem verdade. Eu entendo os torcedores de um modo geral, que é uma pessoa importantíssima dentro do nosso contexto, mas na condição de normas e regras do clube, fora o íntimo, não vou dizer exatamente o que aconteceu, porém, houve realmente já a integração que existe entre a base e o profissional. Quando acontece algo que não está de acordo com aquilo que condiz à realidade do clube, a gente tem como condição natural dispensar esse nosso parceiro, que por muitos e muitos anos, ele realmente fez um excepcional trabalho com a gente. Ô Flávio, mas até que ponto, a pergunta que eu recebi quando a gente anunciou a tua presença aqui era o seguinte, tem que perguntar para o Flávio o seguinte, Flávio vai assumir os juniores ou ele vai continuar na coordenação de base? E até que ponto, não vou dizer interferência, mas até que ponto participou, digamos, dessa demissão? Quem é que comunicou, por exemplo, quem é que chamou o Mesquita, você está fora do quadro do Avaí? O coordenador geral do Avaí Futebol Clube, que hoje chama-se Marcos. Marcos, que fez isso. Mas nas salas estávamos nós, sim, o Júlio Rondinelli, como diretor do profissional, Diogo Fernandes, o coordenador geral da categoria de base, e eu. Flávio, colocando uma balança, Flávio, o que é que pesou mais? A declaração que o Mesquita deu ou o trabalho que ele fez na base do Avaí? Na realidade, eu volto a dizer, é uma condição de fórum íntimo, não vejo a necessidade nenhuma de nós expormos um profissional muito competente como o Mesquita, mas quando todos analisam o professor Mesquita com um grande potencial, merecedor inclusive de estar em grandes clubes do futebol brasileiro, e ele é dispensado, é porque alguma coisa existiu que não cabe aqui dizer. Ou seja, jamais nós preteríamos um professor na condição dele, com todo esse seu histórico, é inegável. Agora, porém, eu peço perdão, não aqui vulgarizar dizendo certas coisas que não há necessidade nenhuma, até porque não foi uma coisa tão séria assim, mas o suficiente para que ele hoje realmente não pertencesse ao nosso grupo, com todo o respeito, tanto por parte do coordenador geral, que é o Marcos, do próprio Júlio Rondinelli, do Diogo Fernandes e da minha pessoa. O que eu tenho visto já nessa tua declaração e da tua outra passagem aqui no programa, quando nós fizemos 2 programas, que inclusive é um dos mais acessados no nosso canal de YouTube, né? O primeiro tu relembrou a tua carreira e o segundo tu falou do trabalho de base. O que a gente vê muito na categoria de base do Avaí hoje é um casamento realmente da categoria de base com o profissional, no envolvimento de todo. Não é aquela coisa distante, separada dos juniores. Existe hoje um grupo que trabalha mais ou menos, né, com a mesma linha, mesmo pensamento. Já ficou claro que talvez o professor Mesquita não fazia parte desse pensamento. É uma conclusão minha, do Fábio Machado. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Aliás, primeiro eu quero fazer uma observação. É claro que o Avaí tem o direito de demitir quem ele quiser. É óbvio. A vida segue. Fernando Gil foi demitido do Figueirense com conquistas, ou está no Joinville. A vida segue. Isso aí é um ponto. Só que o torcedor ficou um pouco preocupado, porque o professor Mesquita tinha uma identificação, aquela questão do Marquinhos, do Gustavo, enfim. A pergunta que eu te faço é a seguinte: já tem mapeado quem será o novo treinador de juniores? Flávio Roberto é, digamos, candidato? Não, é interessante que eu diga exatamente que eu não postulo, no momento, o cargo de treinador de juniores, certo? Primeiro que eu vou repetir aqui o que disse inúmeras vezes. Eu prefiro chegar à condição de um treinador da categoria no momento exato em que eu me achar que tenho essa responsabilidade e essa qualidade. Todos sabem que eu sou um ex-atleta, fui comentarista por muito tempo, mas isso eu acho insuficiente assumir o compromisso da forma como hoje o Avaí quer que sejam os seus professores. Ou seja,
Hoje, antes mesmo de nós fazermos atletas, nós também queremos fazer professores, né? Na condição da palavra, assim, pessoas que se dedicam integralmente ao clube. Inclusive o professor Mesquita, nesse caso, também não se integrava por ter um outro emprego paralelamente. Enfim, né, tivemos, então, o que ocorre é que há uma exigência muito grande por parte hoje do departamento profissional. E eu já disse aqui outras vezes, se daqui a 2, 3 anos, Flávio Roberto, Diogo Fernandes, principalmente o coordenador geral e a nossa equipe de professores, se nós não fizermos atletas para o profissional, já que essa abertura existe, então que nos demitam. Tá certo. Então eu quero apenas tranquilizar o torcedor havaiano de que o que está sendo feito no Avaí Futebol Clube é com muita consciência e principalmente com idoneidade. Tá certo. Vou passar para o Dori, depois eu tenho outras perguntas para fazer. Flávio, você sabe que no futebol de hoje, quem não revela jogador está fadado a falir. Principalmente clubes do porte de Avaí, de Figueirense, se não fizer pelo menos um jogador por ano para poder vender, a famosa troca de moeda, está fadado a falir. Que tipo de trabalho faz o Avaí hoje para buscar trazer esse atleta para o time principal e para depois vender? Bom, primeiramente, Adori, eu quero dizer que hoje, dentro do grupo do próprio profissional, já temos 6 jogadores da categoria de base. Entre eles, jogadores que no campeonato estadual, por algum momento, foram importantes, decisivos para que o Avaí chegasse ao resultado de vitória. O Tauan fez gol importante dentro de uma competição da Copa do Brasil, do Campeonato Estadual. O Igor, que foi contratado recentemente também para o grupo de juniores, foi decisivo numa competição, foi Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Volta Redonda. Temos Luiz Matheus, temos o próprio Marrone, que até então era titular absoluto, dito por muitos, inclusive, deveria ser o titular do Avaí na oportunidade, mas há de se respeitar os treinadores, como é o caso do Ricardinho e do próprio, antes do Ricardinho, que treinou o Inter. Me deu até um branco agora. Também me deu um branco. Aliás, branco me dá muito. Então, assim, gente, o que realmente nós queremos é fazer atletas. Eu vejo que o futuro do futebol brasileiro está nas categorias de base, até porque é um custo muito alto, não é brincadeira, não. Então, se você investe um custo muito alto dentro do clube e não tem retorno para o próprio clube, em termos de patrimônio, eu não vejo por que ter categoria de base. Ou seja, seria muito melhor terceirizar. Claro, certo? Claro. Porque você pode participar do campeonato infantil, juvenil e juniores terceirizado e não querendo conquistar títulos. Ou seja, você participa porque é obrigatório você ter as 3 categorias, não se incomodam. Agora, eu pergunto, vale a pena? Vale a pena pagar tanto para os jogadores de fora? Se um jogador nosso aqui revelado, como é o caso do próprio Renan, que há um tempo atrás foi por um determinado valor, que banca provavelmente 4 anos das categorias de base, entendeu? Uma venda apenas. Acho que o Avaí exige pouco da gente, embora esteja exigindo mais agora. Ou seja, nós estamos assumindo com todas essas decisões uma responsabilidade muito grande. Aí é que vai encaixar uma pergunta, viu, Dorito? Eu tenho várias perguntas para fazer, mas aí vai encaixar uma pergunta que entra aqui agora. Emerson Maria, treinador que veio dos juniores, treinador que tem uma transição muito boa entre juniores e profissional, porque ele veio até um ano atrás, ele era treinador de juniores. O que muda com a vinda do Emerson Maria nessa filosofia de revelar novos talentos? Bom, é interessante que vocês me dizem certas coisas, e aí eu pergunto que, na realidade, vocês vivenciam o Avaí como um todo. Me surpreende, às vezes, se vocês me perguntarem o que a base hoje reflete dentro do profissional, haja vista que nós temos, como eu disse, 6 jogadores que já são da base, 6 jogadores hoje juniores, é um valor tão pequeno, tão insignificante, haja vista que jogadores 6 contratados pelo clube, às vezes ultrapassa um valor de 30 mil, quase 180 mil, ou seja, paga infinitamente a base. Além de serem promovidos para futuras negociações ou até mesmo para participar do grupo profissional. Então, se vocês analisarem hoje, a economia hoje que o Avaí faz financeiramente, em busca de fazer atletas e profissionais, ela é bastante grande. O Croda, treinador de goleiro, é da base. O Pedro, preparador físico, é da base. O Alexandre foi do ano passado, trabalhou na base. O Emerson Maria saiu da base. Nós temos 6 jogadores. Por favor, torcedor, entendo a situação que é para os clubes profissionais de um modo geral, que para fazer um time, o custo é muito alto. Mas então assim, Flávio, o que está passando para o torcedor, e até tu questionou a gente aqui, é que o Avaí tem revelado atletas e tu acha que não está dando o devido reconhecimento, é isso? Não, foi dado devido e continua dando resultado. Flávio, o caso do Marrone. Tanto que o Marrone continua lá, hoje, se vocês foram no clube, hoje participou lá o Anderson, que é o Dinho, que veio do Corinthians, participou do grupo pessoal, o próprio Luciano, que veio do Sul, é um jogador recém-chegado, mas já também está participando dos treinamentos.
o Aleph continua com a gente, o Tauan, enfim, gente, os atletas estão lá, à disposição do Emerson Maria, do treinador. O ano passado, nós tínhamos esse mesmo número significativo de atletas vindo de empresários, onerando o clube cada vez mais. Hoje não. Hoje, na pergunta do Marrone, não estou aqui para opinar se ele é titular ou não, mas eu sou apenas para relembrar que o Marrone, em determinados momentos, foi um jogador bastante importante, tanto quanto foi o Tauan e o próprio Igor. E por que esse afastamento dele? Aí não cabe a mim responder essa pergunta. Mas tu estando lá dentro, não sabe, não tens conhecimento da causa? Não, ele não está afastado, tu está dizendo em relação ao time, mas ele está treinando. Sim. Aí vem a condição da responsabilidade do treinador. Até então, o Ricardinho, na oportunidade, não utilizava. O treinador anterior utilizou. Agora, em determinados momentos, a queda técnica de um atleta resume exatamente no seu afastamento. Agora, Flávio, deixa eu como torcedor havaiano, que sou, e sempre disse isso desde que eu vim para cá, eu reconheço que o Marrone, em alguns momentos, foi importantíssimo. E se eu hoje estivesse na condição de um treinador, confesso para vocês que ele estaria dentro de uma condição de titularidade naquela oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta até hipotética, assim, para não citar nome. Por exemplo, tem um atleta que está bem, mas daqui a pouco está com a cabeça fora do local, como diria um ex-presidente do Avaí. Ele chega lá no Júnior e diz assim, eu quero que ele volte a treinar com vocês, mas não só treinar, eu quero que vocês conversem com ele. Existe isso, assim, eu quero que vocês dêem um suporte para ele. Gente, o futebol é físico, técnico, principalmente emocional. Emocional. Então, um menino... Vamos dar um exemplo. É que, às vezes, de fora, vocês não reconhecem que um menino de 19 anos, que vocês não conheciam, que trabalhava nas categorias de base, vai ao profissional. Sem o apoio do torcedor, sem a opinião pública, de um modo geral. Se vocês acompanhassem as categorias de base, a categoria de juniores principalmente, e vendo o desempenho desses atletas, todos os jogos deles, vocês diriam, pô, fulano de tal. Vou dar um exemplo, o Aleph é um excepcional jogador. Só que quando ele sobe, ele é desconhecido. Claro. E vocês acabam, às vezes, vendo jogar mal e, pô, esse jogador não presta, não é bom. Porém, dentro da categoria de base, ele é bom. Só que ele foi jogar exatamente com um jogador jovem também, com 21 anos. Isso eu comentei aqui. Geralmente é preciso ter um time muito acertado para que os meninos, que dá para dizer que são meninos, no caso de 20 anos, possam realmente ter a tranquilidade, o emocional, e sejam sustentados pela própria equipe para que aos poucos venha a sair um bom jogador. Eu vou dar exemplo, Renato Gaúcho, Baidec, Nilmar, Casimiro, Paulo César, Flávio Roberto, da minha época. Tanto quanto Falcão, Batista, Valdomiro, esse pessoal, quando foi Júnior, quando eles entraram nas equipes, as equipes estavam totalmente montadas. Não, isso foi. E aos poucos eles foram... Isso tem que fazer justiça, eu comentei aqui, eu e o Renatinho, o seguinte, o problema do Aleph é que é o seguinte, quando ele entrou jogando ao lado dele, estava o Pablo, que é a mesma idade dele. E zagueiro, você tem que ter um mais experiente, que é para passar o caminho, que é para orientar, mostrar o atalho. Calma, garoto, calma, na próxima tu vai menos afoito. E ele não teve, ele entrou com um outro guri, quer dizer, cada um dava um bico para um lado, realmente, ele ficou numa situação muito complicada. A Cacá de Paula está dizendo o seguinte, ela está dizendo aqui que ela soube, né? Primeira pergunta do juniores, que ela quer saber quem vai ser o novo treinador de juniores, porque parece que você, Flávio Roberto, já está dando treinamento para os juniores nessa semana. Sim, óbvio. Já aconteceu isso com o infantil, já aconteceu com o juvenil, acontece com os juniores. Por quê? Porque eu sou coordenador técnico, ou seja, eu flutuo dentro de todas as categorias. Então, eu tenho conhecimento, até porque se eu estou como coordenador, eu dou alguns conselhos para os mirim, para o pré-mirim, mirim, infantil, juniores. Então, eu estou mais próximo dele. Na ausência de um treinador efetivo, cabe a mim assumir essa responsabilidade temporariamente. Quanto menos tempo, para mim, é melhor, porque aí eu posso me dedicar à minha situação como coordenador, é sair na captação de atletas e ajudar em todos os setores. Raul Cabral, do Figueirense, foi citado esse nome? Tem algum fundamento? Na realidade, essa reunião ainda não foi feita na captação de um novo treinador. Nós estamos analisando, é muito recente, gente, até pelo respeito que nós temos com o professor Mesquita. Nós temos que fazer a condição exata para repor um treinador desta qualidade, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que há uma responsabilidade muito grande em trazer qualidade de treinador, né? Ou seja, nós vamos trazer um treinador que preencha as necessidades do clube, com determinado currículo. Então, não é substituir por substituir, certo? Porque senão até eu mesmo assumiria, que acabei de dizer, que eu não me sinto ainda à vontade de conduzir um time dos juniores para um campeonato inteiro. Flávio, na Europa, a gente vê um trabalho diferenciado com a base. Vamos citar como Barcelona, que é o exemplo do mundo hoje. Você pega um treinador das categorias trabalhando no mesmo padrão até chegar no profissional. Quando que nós aqui no Brasil vamos atingir esse estágio? Bom, eu posso dizer que quando os próprios dirigentes dos clubes aceitarem essa condição de que o trabalho executado na base seja o mesmo do profissional. Ou
seja, nas categorias de base na Europa, principalmente no Barcelona, o esquema tático é 4-3-3. Ele é assim no infantil, juvenil, juniores e profissional. Então, quando você sobe já em linha reta, ou seja, não passa por condições de variação de esquema tático. Segundo, há como obrigatoriedade de um percentual de atletas dos juniores pertencerem à equipe principal, ou seja, filosofia do clube. É o que hoje nós pedimos para o Avaí Futebol Clube de que isso seja feito. E a tendência é exatamente essa. Ou seja, se você tem um número significativo de 30 jogadores, 30% desse elenco seja da base, ou seja, 9 jogadores, ainda damos à pessoa responsável pela contratação 21. Ou seja, a margem de erro tem que ser menor. Ele é um número significativo ainda, porque vai trabalhar com 21 jogadores profissionais e apenas 9 da base. Isso significa que esses 9 da base terão uma divulgação por pertencer ao grupo, em determinados momentos, com vitórias garantidas de 2-3-0. Esses nossos jovens atletas podem participar aí com uma certa tranquilidade, não com uma exigência de decidir jogos. Eles vão ter mais tranquilidade, maior produtividade e um resultado de fazer gol, ter um scout, uma estatística que possa valorizá-lo ou até mesmo pertencer ao grupo ou ser negociado. Agora, 2 perguntas. O Jair está falando o seguinte: se o Aleph jogou com outro jovem, a culpa é de quem montou o grupo, a culpa é do Rondinelli. Opinião dele, claro. Aí eu te faço essa pergunta: é cobrado do Rondinelli isso? Como é que funciona? Desculpa, na verdade não é culpa do Rondinelli, é porque tinha outros jogadores mais velhos junto. A escolha, provavelmente, teve a lesão do Leandro e todos os fatores, isso acabaram realmente... O tal grupo holandês, o que significou para o Avaí? Está fora? O que é aquilo? Não, na realidade, vocês falam de uma pessoa, que tinha 10, 12 jogadores conosco, só que desses 10, 12 jogadores que ficaram no Avaí, foram um percentual dos outros 60, 70 que ele nos colocou. Ou seja, Aldori e o Fábio são empresários de jogadores, tem escolinha, mandaram 50 jogadores, nós provamos 10 bons jogadores. Então, não significa que todos os 14 do holandês foram o que nós ficamos. Então, primeira coisa que deve ser dita. Segunda, ele não faz mais parte dos nossos atletas, inclusive não está mais conosco. Inclusive, para que vocês tenham ideia, nós fomos campeões do Avaí International Cup no final do ano. Muitos jogadores eram do próprio Avaí. Hoje disputamos as competições praticamente de jogadores do próprio Avaí. Então, assim, não existia interferência. Agora, quem abdicaria de contratar de uma forma legal, ilesa, documentada, bons atletas de um percentual altíssimo, de um empresário, onde os percentuais, quem determina é o próprio Avaí. Aí eu pergunto, não é melhor fazer isso do que contratar jogadores totalmente de um empresário? Flávio, tu trabalhou em televisão, tu sabe que o tempo é fatal, né? Não tem jeito nenhum. Mas antes de terminar, é uma pergunta que queria uma resposta muito rápida. Houve algum tipo de rebelião de atletas que tinham uma identificação muito grande com o Mesquita? Como é que está sendo trabalhado isso? Eu não considero rebelião. Não, mas assim, o sinônimo disso que tu está dizendo, Houve cobrança. Cobrança. Não, houve, exatamente, porque antes de mais nada, a afinidade e gostar de alguém é de cada um. Exato. Óbvio, quando os atletas pedem um treinador que os tratava bem, que tinha certa conduta sobre eles, e eles acabam de uma hora para outra, tanto é que nós tínhamos uma reunião com o próprio professor Mesquita, 15 para o meio-dia, e outras 4 da tarde, ela não foi feita, executada, porque nós fomos todos surpreendidos por tudo isso. Entendeu? Tivemos que fazer rapidamente, ou seja, então, assim, ó, a condição humana de gostar de alguém é o direito de todos. Eu acho muito, realmente, a condição dos meninos está com saudade do Mesquita, porém, a vida continua. Ô, Flávio, obrigado pela tua presença. Foi muito rápido, hoje tem sessão da Câmara, por isso que encerra Cheguei atrasado também, né? Chegou um pouquinho atrasado, mas tu vai voltar outras vezes aqui. Ô, Dori, obrigado, meu irmão. Um abraço, querido. Obrigado. Estás convidado, amanhã está de volta aí. Certeza. Flávio, obrigado, viu? Também. Valeu, obrigado. Flávio Roberto, coordenador da base do Avaí, esclarecendo muitos pontos, muitas dúvidas, e eu agradeço muito a sua presença. Meia-noite tem a reprise, voltamos amanhã. Paz, saúde e felicidade.